Hi guys, my name is Amanda. Tô brincando! Esse canal ele não vai ser sobre ministrações em inglês ainda. Mas querendo Deus, capacitando o Espírito Santo, quem sabe um dia. Mas brincadeiras à parte, meu nome é Amanda, eu sou filha de um Deus vivo, um Deus que é pai, um Deus que é amigo, um Deus que é amor. E esse canal ele tá nascendo do coração de Deus, é um sonho de Deus e eu sou apenas um instrumento na mão dele. E eu quis gravar esse vídeo antes para me apresentar para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da minha caminhada com Cristo, o que é que eu tenho vivido desde quando eu tive a revelação de quem Cristo era. Eu moro em Teresina, Piauí, Piauí, Brasil. Vai que esse vídeo chega nas nações. Do Piauí tá saindo um som, eu congrego numa igreja chamada Igreja Angelim Teresina, inclusive sigo nas redes sociais. E eles têm uma palavra que é do Piauí para as nações e eu também acredito muito nisso. Então vai que, de repente, esse vídeo chega aí nas nações. Então, meu nome é Amanda, eu caminho com Cristo tem um ano e 2 meses. E desde quando eu conheci a Cristo, eu sempre tive muita fome, muita sede. Voltando um pouquinho, para vocês entenderem mais ou menos como é que aconteceu. Antes de conhecer a Cristo, eu tinha uma vida bem conturbada. Assim, pra não dizer terrível. Mas assim, eu era uma pessoa bem difícil. Amigos que me conhecem sabem que eu era uma pessoa bastante difícil. E aí, quando foi no ano de 2023, a Angelinha, ela tem um canal no YouTube também, chamado Angelim TV. E aí, no primeiro domingo de janeiro de 2023, eu estava na minha casa, sentada no sofá, procurando algo para assistir no YouTube. A gente sabe que o YouTube, ele vai pelo algoritmo, então tudo que eu consumo mais é o que vai aparecer lá para mim. E de repente, os de repente de Deus, parece pra mim culto online Angelim TV. Hoje eu sei que aquela voz era o Espírito Santo. E aí uma voz dizia assim pra mim: assiste. Aí eu digo não, corre na minha cabeça. Aí eu pego o controle e vou passando pra mais vídeos, porque eu tava procurando uma músicas do mundo. Mas aí aquela voz diz: volta. Aí, tá, não tô fazendo nada. Bom, peguei e coloquei pra assistir. E foi assim, tremendo. Acho que só faltou o pastor dizer o meu nome, porque o culto era praticamente inteiro pra mim. E foi a primeira vez em que alguém falou de Cristo e eu consegui entender algo. Achei super legal, gostei muito, o louvor era muito legal. Me despertou uma curiosidade de conhecer a igreja pessoalmente. Aí, quando foi, acredito que 2 semanas depois, salvo engano, eu fui para o culto da quarta. Mas assim, nada que me prendesse tanto. Então assim, eu ia uma vez perdida, por aí. Quando foi, eu já disse para vocês que eu vivi uma vida turbulenta, né? E o ano de 2023, ele foi um ano muito difícil. Para mim, foi assim, o pior ano da minha vida. Eu tava vivendo crise no trabalho, crise na carreira, não sabia se era isso mesmo. Eu sou advogada. E aí eu não sabia se era isso mesmo que eu queria. Tinha um relacionamento que tava de água abaixo. Então assim, tava, sabe? Vocês já se sentiram tudo na tua vida dando errado, pois era a situação que eu tava. Eu olhava para todas as áreas da minha vida, nada funcionava, nada dava certo. Parecia que eu tava num ciclo e eu não conseguia romper. E aquilo passou a me consumir de uma forma tão profunda, tão forte, sabe? Que eu vivia assim, aleatoriamente. Eu não via sentido. E aí começou de tanta exaustão mental que eu estava, de pensar e não ver solução, assim, eu não havia esperança, sabe, no dia seguinte. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, muito cheia de vida, mas em especial, nos últimos anos, a minha vida estava sendo bem conturbada, mas naquele ano em específico, diga misericórdia, foi um ano assim, sabe, que se eu não tivesse conhecido de fato a Cristo naquele ano, eu não sei o que teria acontecido, porque eu não tinha mais vida. Não havia vida nos meus olhos. Eu vinha trabalhar, acordava. Sabe quando você vai dormir orando para dar de manhã para tu se levantar, e quando tu se levanta, tu já tá orando para dar de noite para você se deitar? Minha vida era essa, eu não queria sair da minha casa. Eu vinha trabalhar no escritório. A gente tá gravando aqui no meu escritório. E era assim, sabe? Eu não tinha sentido. Nada que eu fazia não tinha sentido. Aí voltando. Aí conheci a Angelim, comecei aí um culto aqui, outro acolá. Quando foi mais ou menos em abril, foi maio, especificamente maio. Eu vivi uma situação que já tava o ápice mesmo de exaustão mental que eu estava. E aí eu moro em um apartamento. E eu lembro muito bem disso, foi um sábado. Eu tava na minha casa.
Nesse dia eu não tinha dormido, eu só tinha virado à noite. E aí, quando eu acordei de manhã, eu fui pro sofá. Aí uma voz disse assim pra mim, vai, porque eu sei que aquela voz era o inimigo, né? Era Satanás mesmo. E aí, ao mesmo tempo, vinha uma outra voz, aquela voz que hoje eu sei que é o Espírito Santo, aquela voz dizia assim pra mim, sai daqui, vai para o sofá. Gente, eu passei simplesmente o dia inteiro. Eu ia pra varanda, voltava pro sofá. Eu ia pra varanda. Toda vez que eu ia pra varanda, aquela voz dizia, sai daqui, vai pro sofá. E eu voltava para o sofá. Até que chegou mais ou menos assim, finalzinho já da tarde, umas 4 horas para 5 horas. E foi tipo o ápice daquele dia. E aí eu lembro que eu falei assim, eu disse, Jesus, se tu existe, se tu vê o que é que eu tô passando, fala comigo, me diz alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer. E aí o meu celular tava mais ou menos assim em cima da mesa, eu peguei o celular, aí abri o Instagram. Quando eu abri o Instagram, o primeiro stories que apareceu pra mim foi o stories de um dos nossos pastores, que é o pastor Alonso, que ele é quem está à frente dos nossos cultos aos sábados, que se chama Extreme. E aí, quando eu cliquei naquele stories, ele fazia um convite. Venham que hoje o Senhor tem uma palavra direta ao teu coração. Gente, aquilo entrou assim, sabe, como uma flecha no coração. Pam, peguei. Nesse dia, eu acho que eu só vesti uma calça. Eu não sei nem se eu tinha escovado meu dente, enfim, eu não tomei banho. Eu tava, sabe, no ápice mesmo, assim, de fazer uma besteira. Já saí da minha casa chorando. Quando cheguei na igreja, eu sentei num banco. Na fileira que eu tava, só tinha eu. E eu sentei bem atrás mesmo. Era costume quando eu ia sentar atrás. Não era muito... Eu ia pra igreja só pra assistir o culto, terminar o culto, eu ia embora. Não tinha amizades na igreja, não conhecia ninguém. E aí... começa o louvor, nesse dia eu cheguei lá, e a minha oração tinha sido essa, Senhor, me diz o que é que eu tenho que fazer, se tu me vê, fala comigo, se apresenta pra mim, me fala alguma coisa. Gente, só foi o tempo de apagarem-se as luzes, acho que a primeira coisinha da bateria que tocou, chega uma moça, essa moça ela toca no meu ombro, ela pega no meu rosto e ela diz assim, você tem noção do tanto que você é amada, tanto que Jesus te ama? Eu tava ali na frente, ele pediu pra eu vir aqui só pra dizer que ele te ama, que ele te vê, que ele tem visto o que é que você tem passado no seu quarto. E ela começou a falar coisas pra mim que só eu e Jesus sabia. Porque eram coisas que eu tinha vivido no íntimo, no meu quarto, na minha casa, e ninguém mais sabia. Eu não tinha contado pra ninguém, pra nem amigos próximos. E aí eu já tava chorando, né? Vocês imaginam como foi que eu fiquei depois disso. E aí eu fui muito com isso, Senhor, e o que é que eu tenho que fazer para eu sair dessa situação? Porque eu não aguento mais viver dessa forma. E aí o Senhor, ele já vinha ministrando ao meu coração, e aí eu já sentia isso, sabe? Que eu tinha que deixar tudo. Eu tinha um cliente que ele me sobrecarregava muito. Era até por isso que eu fiquei nessa crise com a advocacia, porque ele me levou ao ápice, sabe? De esgotamento mesmo. Mas só que como a renda do escritório vinha 90%, era muito difícil eu imaginar o escritório sem esse cliente. E aí o Senhor já vinha ministrando isso, que eu tinha que deixar esse cliente, que eu tinha que deixar o meu relacionamento. Eu não queria deixar o relacionamento, porque eu gostava da pessoa naquela época. Então, assim, era meio que eu sentia isso, mas eu não tinha coragem de fazer isso. E aí, quando essa moça veio falar comigo, ela disse assim, olha, o que você tem que fazer, Jesus já colocou no teu coração. Abandona teu passado, desce de cima do muro. Foi muito forte que ela me falou. Desce de cima do muro, te posiciona. Quem sabe também você que está assistindo esse vídeo, e eu senti de falar isso agora, talvez... Cristo também está esperando só um posicionamento seu, talvez ele esteja esperando só que você desça de cima do muro, para que ele faça algo na tua vida. E, enfim, ela me falou isso, e aí eu cheguei, isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, eu liguei para esse cliente, pedi para ele passar aqui, expliquei para ele a situação. O que foi que eu fiz? Despachei esse cliente e também terminei o relacionamento. Era para abandonar o passado, então eu digo, vou fazer logo tudo. Só que o que foi que aconteceu? O medo me atacou. Primeiro, eu ainda gostava muito da outra pessoa. E segundo, como eu disse pra vocês, a renda de 90% do escritório vinha desse cliente. Então, quando passou os 30 dias, meio que eu ainda fiquei fazendo algumas coisas pra ele. Voltei o relacionamento, que não era pra eu ter voltado, enfim.
E aí começou, sabe, nesse um mês que eu entreguei, que eu terminei o relacionamento, tipo, eu tava bem mais leve, eu tava muito mais tranquila. Gente, só foi eu voltar ao relacionamento e continuar, sabe, fazendo as mesmas coisas para aquele cliente, não ter terminado, encerrado o contrato, que eu voltei de novo a sentir. Aí até que eu fui novamente um culto, eu lembro que foi um culto de domingo. É incrível, né, como a gente se esquece muito rápido das coisas que Deus nos diz. Por vezes a nossa obediência é esquecida rapidamente. Eu fui para esse culto e lá o pastor Fred disse assim: tem pessoas aqui que têm se perguntado o que é que elas têm que fazer. É só você voltar para a última palavra que Jesus deu para você. Gente, ele terminou de falar, é como se eu pudesse escutar a voz daquela moça dizendo: abandona teu passado, desce de cima do muro, te posiciona. Mas ainda assim, fiquei aí mais ou menos 10 de setembro. Nessa batalha, sabe? Carne e espírito. E eu ficava dizendo, eu digo, mas como é que eu vou deixar esse cliente? Meu escritório vai fechar. Até que o relacionamento eu já tava meio que entendendo mesmo de deixar. Mas o cliente estava muito complicado, porque eu ficava, meu escritório vai fechar, meu escritório vai fechar. E aí, simplesmente, aconteceu uma situação, assim, do nada, que esse cliente ele me deixou numa situação que eu não tinha outra opção a não ser dizer, não dá mais, de fato. Você siga seu caminho, eu vou seguir o meu. E aí eu fiquei nessa situação e eu dizendo pra Deus, eu disse, Deus, que até então eu escutava a voz do Espírito Santo de fora pra dentro. E aí eu lembro que eu tava aqui, no meu escritório. Isso foi numa segunda-feira mesmo, lembro como se fosse hoje, 11 de setembro de 2023. Eu tava aqui no escritório e aí eu ficava, digo, Senhor, mas o escritório vai fechar se eu deixar esse cliente. E aí eu escutei essa voz e me disse assim, me entrega, teu escritório não vai fechar. Gente, eu não sei, sabe, assim, eu acho que certamente ali foi o Espírito Santo, porque o humano não foi. Eu sei que me veio uma ousadia tão grande naquele dia, que eu só fiz cartas de renúncia, protocolei nos processos em que eu tava habilitada. Já entrei em contato com o gerente da loja, olha, não dá mais e tudo. Terminei também o relacionamento, entreguei tudo. Pasmem. Como eu disse pra vocês, estamos gravando no meu escritório. Meu escritório não fechou. O Senhor, Ele tem me sustentado nessa palavra que Ele me deu. Que eu me posicionei e eu confiei que Ele faria o que Ele me disse que Ele faria. Mas assim, isso aconteceu, aí vocês podem pensar, e tu já entregou tua vida pra Cristo, Amanda. Quem disse? Eu era muito cética naquela época, sabe? Eu era... Tomé, só acredita vendo? Eu era esse tipo de pessoa. Só acreditava em algo se eu visse. E aí eu já tinha tido essa experiência com Cristo e tudo, mas era algo que foi Cristo através de alguém. Não foi Cristo se apresentando pra mim, de fato, assim, eu e ele, como igual Moisés, face a face. Aí eu ainda fiquei o restante de setembro, mas aí eu comecei a frequentar a igreja de forma mais assídua, de forma mais frequente. Quando eu tava no culto, quando era a hora do apelo, eu sempre vi assim, vai. Aí eu disse assim, não, mas não tem como eu ir. Nesse tempo eu já li um pouquinho a Bíblia. Eu sei que é inocência da minha parte, reconheço tudo bem, mas o que era que eu pensava? Eu li a Bíblia e eu achava que era impossível, sabe? Era impossível a gente fazer o que estava aqui, o que a Bíblia dizia que a gente tinha que fazer. E na minha cabeça, eu acreditava que todo mundo que estava na igreja fazia exatamente o que estava na Bíblia. Aí eu digo, Senhor, mas eu não vou me converter porque eu não acredito que eu vá conseguir cumprir o que tem aqui. E eu não vou entrar nisso aqui para eu não cumprir o que está aqui. Enfim, eu tinha essa inocência. Só que eu não sabia que existe o Espírito Santo, que é quem me capacita, e quem me ajuda a seguir o que está aqui. De fato, eu e você, pela força do nosso braço, pela nossa carne, jamais a gente vai conseguir cumprir o que está escrito aqui. É o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que nos dá esse poder, essa ousadia, essa coragem para cumprir o que o Senhor nos manda. Mas aí, enfim, quando foi em novembro, eu já vinha combinando com uma amiga que quando fosse o último 3 em 1, o que é o 3 em 1? O 3 em 1 ele é um retiro, é um programa que tem na nossa igreja, que ele acontece todos os meses. Em novembro de 2023, era o último 3 em 1 do ano. Ainda não tinha me convertido. E aí, essa amiga foi e me mandou uma mensagem. Amiga, tu já comprou teu ingresso e tudo? Vamos. Eu nem ia. Não, mas como eu já tinha combinado com ela,
e eu ia dar carona para ela, eu digo, não, tá bom, vou. Quando foi a semana para acontecer esse 3 em 1, gente, vocês não tem noção, não. Qual o tamanho do levante. Eu vivia estressada. A moça que trabalha aqui comigo, né, ela já tinha ido a alguns retiros, conhecia a igreja, e ela me dizia assim, você vai voltar outra pessoa. Gente, eu não suportava ouvir a voz dela. Quando ela me dizia isso, eu disse, como? Como que alguém vai voltar uma outra, vai uma pessoa, vai passar 2 dias num lugar e vai voltar outra pessoa? Como eu disse, cética, Tomé, só acreditava vendo. Enfim, fui pro 3 em 1. Quando eu chego no 3 em 1, fica em Lagoa do Piauí. E aí quando eu tô lá, é a BR, e aí você entra, como se fosse para um sítio. Quando eu vou entrando, eu pego meu celular para eu desligar, porque de fato eu não queria qualquer distração. Chutem qual era a mensagem que tinha lá do meu ex, que já fazia praticamente 3 meses, 2 meses e meio que ele não me mandava mensagem nenhuma. Peguei, desliguei o telefone, foi pro 3 em 1. Quando a gente chega lá, já tem uma primeira ministração. Não posso falar muito sobre o 3 em 1, porque pode ser que alguém que vai assistir esse vídeo não tenha feito ainda. Então, vou me ater só a algumas coisas que todo mundo já sabe que tem lá. Então, tem uma primeira ministração, que é quando a gente chega lá. Eita, Amanda, pois eu sei que tu já caiu, foi no chaba, chorou. Quem disse, gente? Gente, um iceberg que perdi era feio. Eu tava fria, gelada, cética, incrédula. Todo mundo lá caía e todo mundo chorava e eu vi aquilo ali, eu digo, meu Deus, o que tá acontecendo? Que isso aqui não tá acontecendo comigo? Confessar aqui uma coisa pra vocês. Entre amigos. Pra mim, a maior mentira da igreja era alguém orar em você e você cair. Pra mim, aquilo ali era o maior fingimento. Tomé. E aí, teve essa primeira ministração, não senti nada e todo mundo caindo. Eu digo, meu Deus, o que tá acontecendo? Que exagero. Que exagero. Aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu disse assim, Jesus, o Senhor não me trouxe aqui à toa, eu não vim aqui à toa. Eu vim aqui pra te conhecer e uma pergunta que eu fui para o 3 em 1, pra Jesus. Eu disse, Jesus, eu quero saber quem é que eu sou. E eu não vim aqui pra viver aquilo que eu vivi hoje à noite aqui. Gente, eu acho que essa oração, assim, Deus... Ah, é, minha filha? Pois eu vou te mostrar o que foi que tu veio fazer aqui. Amanheci, e aí começa com o devocional. Gente, no devocional, assim, uma manteiga derretida. Eu chorava no devocional, eu chorava nas ministrações. Eu chorava no café, eu chorava no almoço, eu chorava na janta. Ninguém podia falar comigo que eu tava chorando. A pessoa me dizia, eu já tava chorando, totalmente quebrantada. Mas tinha caído ainda não. Ainda tava aqui meio assim. E aí no sábado, e também ainda não tinha me convertido, né? Toda administração tem essa parte, mas eu não tinha me convertido ainda. E aí, no sábado, dia 11/11 de 2023, tem a última administração do sábado. Tem um momento que ele é muito forte, sabe? E eu sempre achei que quando eu fosse me converter, né? Quando eu achasse que eu estivesse pronta para aceitar Jesus, reconhecer Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu ia toda chorosa, toda quebrantada. E sabe, não fui. Eu fui convicta do que eu estava fazendo. Lá tem esse momento em que fica muito claro quem é Jesus e o que Jesus fez por mim e fez por você. E naquele momento eu disse assim, gente, Jesus mesmo morreu por mim. Eu sou pó, não valo nada. Mas ele me ama e ele morreu por mim. E aí eu disse, eu tenho que ir. O pastor estava assim na frente e disse, eu tenho que ir. Mas assim, meu espírito meio que queria ir, só que meu corpo parece que não respondia aos meus comandos. E eu sei, certamente ali foi o Espírito Santo. E aí, do nada, assim, eu dei um passo. Aí quando eu dei um passo, eu disse, já que eu já dei um passo, vou em direção ao Senhor. E aí fui, converti tudo. Aí quando foi no domingo, eu vivi a experiência de alguém orar e eu caí no chão. Compreendi do que se tratava. Não é fingimento, gente, não é mentira, experiência própria. Experiência de alguém que era incrédula, mas que agora acredita. E aí eu me converti. Quando eu voltei do 3 em 1, de Lagoa do Piauí para Teresina, no carro, eu já disse algo para Jesus. Eu disse assim, Jesus, já que eu entrei nisso aqui, eu vou meter logo os 2 pés. Com o tempo, durante as ministrações, vocês vão me conhecendo mais, vocês vão ver. Eu sou muito direta, sou sincera e eu sou muito intensa. Então, eu sou tipo 8 ou 80. Ou eu quero, ou eu vou, ou eu não vou, ou eu não faço. Eu nem me coloco a fazer. E aí, naquele dia, eu disse isso para o Senhor. Eu digo, Senhor, eu vou com os 2 pés. E aí, pronto. Comecei
desenfreadamente a ler a Bíblia, e aí eu ia todo culto, minha gente. Tudo que tinha na igreja, tudo que a Angeline tinha disponibilizado, escola de fundamentos, escola de oração, tudo que tinha eu fiz. E aí eu já não escutava mais aquela voz de fora para dentro, mas agora era de dentro, era como se fosse pensamentos. A primeiro momento eu vivi até muito uma batalha de conhecer, porque de fato eu não conhecia a voz do Espírito Santo. E aí aquela voz começou a me dizer, eu preciso de tempo. Eu preciso que tu abra tempo para mim na tua agenda. E aí eu comecei a abrir tempo. Eu acordava, eu ia para devocional. Depois do almoço eu era devocional. Final da tarde devocional. À noite antes de dormir, Bíblia e leitura e oração e oração. E eu vivi isso, sabe, nesse último ano, de forma muito intensa. Eu vivi coisas sobrenaturais com o Senhor. Com o tempo eu venho compartilhar algumas experiências que eu já tive com Cristo, de ver Cristo mesmo face a face, do Senhor dizer o que Ele tem para mim. E esse canal, ele nasce disso, de algo que não é eu que queria fazer, mas o Senhor me botou diante disso e como eu orei ao Senhor, que eu quero ser apenas um instrumento na mão dele. Uma oração muito perigosa que você faz é, eis-me aqui. E quando eu me converti foi isso que eu falei para o Senhor, eu disse assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça igual o Senhor fez um dia com Isaías, quando o Senhor precisou de alguém, o Senhor disse assim, quem eu enviarei? Está em Isaías 6. E aí Isaías disse assim, envia-me, envia a mim. E eu disse, Senhor, pode enviar a mim. Mas eu não quero ir, Senhor, para onde todo mundo quer ir. Eu não quero fazer o que todo mundo quer fazer. Eu quero fazer o que o Senhor quer que a gente faça, só que a gente não está se dispondo. E fiz essa oração, muito da perigosa. E foi isso que eu vivi nesse ano. O resultado do eis-me aqui. E é só o começo, as águas ainda estão nos tornozelos, vivi coisas extraordinárias, mas eu sei que muito mais Deus tem para mim. E na verdade, muito mais Deus também tem para você. E o que eu queria deixar também para vocês é isso, que talvez algumas pessoas que assistam esse vídeo estejam em um momento da vida, assim como eu já estive, que não vê esperança, estão vivendo de forma aleatória, ou até já tem uma revelação de Cristo, mas não vivem de forma intensa com Ele. E eu sou a prova viva de que em Cristo há esperança, porque na verdade Ele é a própria esperança. Se você não se sente amado, não se perturbe o vosso coração. Crê em Cristo, porque Ele ama você, Ele é o próprio amor. Ele é manso, Ele é humilde. E Ele nunca aponta dedos, Ele sempre abre os braços. Foi isso que Ele fez na cruz por mim e por você. Porque Ele nos ama e nos ama de uma forma tão intensa, tão profunda, que não há entendimento humano capaz de entender o amor de Cristo por nós. Tantas vezes eu chego e eu digo, Senhor, há muita timidez, eu sou muito atacada por timidez, por vergonha, mas foi algo que eu me propus e eu disse, eis-me aqui. E eu sou levantada para isso e você também é levantado para isso, para ser um instrumento de Deus, para ser boca de Deus, pés e mãos de Deus aqui nessa terra. Então, fica aqui com a gente, compartilha as mensagens, eu oro e espero que Deus fale muito ao seu coração através da minha vida, através das palavras que vão ser ministradas aqui, que haja muita palavra rima, palavra de direção, palavra de destino para a sua vida. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.